Pintar os olhos com sombras é uma arte que pode ser aprendida. Vale a pena escolher as sombras certas para seus olhos, cor do cabelo e tom de pele para fazer com que seus olhos pareçam expressivos e atraentes. A técnica de aplicação desempenha um papel importante na criação da maquiagem. Tipos de sombras, seleção e aplicação. As sombras para os olhos são um tipo de cosmético decorativo e um elemento importante da maquiagem. Elas são aplicadas na área ao redor dos olhos para corrigir visualmente seu formato e uniformizar as proporções do rosto. Elas precisam ser combinadas corretamente com a cor dos olhos e o tom da pele, além de serem aplicadas com habilidade. Há diversas variedades de sombras para os olhos. Compactas são as mais comuns. São uma base em pó comprimida que consiste em um pigmento colorido e um aglutinante. Elas são colocadas em uma paleta de várias cores ou embaladas em uma cor de cada vez. As cores da paleta se misturam umas com as outras. É conveniente usá-la para corrigir o formato dos olhos, adicionar profundidade ao visual e simplesmente usá-la para experimentar um novo visual. As sombras compactas variam em textura e poder de permanência. Elas podem ser aplicadas com um pincel, aplicador com uma almofada grossa ou fina. Nesse caso, as sombras podem ser usadas para destacar o olho e desenhar setas. São armazenadas por um longo período de tempo sem perder sua qualidade. Características das sombras compactas: ao aplicar na pálpebra com um pincel ou aplicador, não coloque muito pigmento. Ele não ficará sobre a pálpebra e se desintegrará. Para aumentar o poder de permanência, aplique uma base de maquiagem. Se precisar deixar alguma sombra mais brilhante, a almofada do aplicador é umedecida com água, enxugada com um guardanapo úmido ou borrifada com um borrifador. Sombras em lápis embalado na forma de um lápis comum com uma haste giratória ou moldado. Esse lápis deve ser afiado com um apontador de cosméticos. Ele contém menos pigmento, portanto, ao aplicar, você pode colorir intensamente a pálpebra sem se preocupar com resultados excessivamente brilhantes. Sua base é mais macia, composta principalmente de parafina e cera de abelha. Alguns fabricantes acrescentam vitamina E para cuidar da pele das pálpebras. Características das sombras em lápis: podem ser usadas para criar facilmente um visual de olhos esfumaçados. A mistura com os dedos ajuda na distribuição uniforme. Cremosas geralmente têm consistência de gel. Embalado em um tubo ou frasco transparente. A composição inclui vários óleos, cera de abelha, gorduras de ácidos orgânicos. A consistência é oleosa, preenche as linhas finas e as esconde com eficácia. As sombras cremosas são boas para pessoas com pele seca. Características das sombras cremosas: sua aplicação requer alguma experiência. A distribuição desigual em ambos os olhos cria visualmente tons diferentes. Aplique com um pincel ou com a ponta do dedo, espalhando uniformemente com um leve movimento de batida. Aplique sempre após o primer. Devido à consistência oleosa das sombras, elas não são estáveis e se acumulam rapidamente nas dobras. Cozido, eles têm uma estrutura densa. É macio para aplicar e mostra bem a cor. A composição inclui pigmento, partículas cintilantes e minerais. A alta temperatura é usada em sua produção. Sob sua influência, toda a umidade evapora e apenas o pigmento colorido permanece. Características das sombras cozidas: elas podem ser aplicadas de duas maneiras. A primeira é a aplicação úmida. O aplicador ou o pincel deve estar úmido. Assim, a cor da sombra ficará levemente brilhante. A segunda é a aplicação seca. Como resultado, as partículas cintilantes se manifestam mais e, nas pálpebras, a cor aveludada é complementada por um efeito de alumínio. Algumas sombras baquete consistem em várias cores, com transição suave entre elas. Elas podem ser usadas para criar transições imperceptíveis na pálpebra e tornar o olhar mais expressivo. Fragmentada, a composição é semelhante à das sombras prensadas. Elas são produzidas em pequenos frascos. São aplicadas somente com um pincel. Características das sombras friáveis: é fácil criar a cor desejada simplesmente misturando os tons necessários. Boa para moldar transições suaves e aplicar em um estilo de olhos esfumaçados. Deve ser aplicado após o primer. Ao colorir os olhos, as sombras podem cair facilmente no rosto. Você deve aplicar corretivo sob os olhos ou, se não for possível, uma folha de papel branco comum.
Mineral composto por minerais finamente triturados. Não contém óleos, ceras e conservantes. A forma de liberação é friável. Escolha a cor certa para ser um tom mais escuro do que a íris do olho. Líquido disponível na forma de brilho labial. Muitas vezes, há partículas de glitter na composição, criando um efeito cintilante nas pálpebras. Elas são facilmente aplicadas com um aplicador e se misturam bem. Como colorir com sombras para iniciantes. Você pode enfatizar a expressividade dos olhos usando apenas uma sombra. Para isso, você precisa escolher a sombra de acordo com a cor dos olhos e, em seguida, aplicá-la corretamente passo a passo. Como escolher sombras de acordo com a cor dos olhos? Como escolher a sombra certa para os olhos, seguindo algumas regras. Os tons frios tornam o visual mais profundo, cores quentes tornam os olhos mais expressivos, os tons escuros criam um efeito de distanciamento e diminuição, cores claras, ao contrário, aumentam e diminuem o zoom. A sombra não deve ser igual à cor da íris, pois assim os olhos perdem o brilho e a expressividade. Não se esqueça de levar em conta o tom da pele, a cor do cabelo e a roupa. Como escolher sombras para os olhos de acordo com sua cor? Marrom, todos os marrons, do bege claro ao marrom escuro, oliva, verde escuro, esmeralda, roxo, dourado, cobre e bronze. Azuis, toda a paleta de cinza, marinho, rosa, marfim, lilás, marrons quentes, branco e preto. Verdes, uma paleta de amarelo, claro a marrom, dourado, coral, marfim, tijolo, verde, cobre, laranja e lilás. Cinzas, mais apropriadas são as cores que são um tom mais escuro ou mais claro do que a cor da íris, bem como o rosa profundo. Recomenda-se tons que combinem com a cor das manchas na íris. Preste atenção. As sombras básicas sob a cor dos olhos são bege. Elas são adequadas para qualquer cor de íris e são básicas na maquiagem. Aplicação de sombras passo a passo. Antes, é necessário aplicar uma base para maquiagem na pálpebra superior. Sobre ela, você pode colocar um creme de base com textura leve, BB cream ou pode uma só vez. O primeiro facilitará a aplicação das sombras, sua distribuição uniforme, evitará que se enrolem nos vincos e manterá o brilho da cor ao longo do dia. Na maquiagem para o dia e para a noite, use quantidades diferentes de sombras. Durante o dia, não mais do que 3, e à noite, você pode usar mais. Como pintar os olhos com sombras? A sombra base é aplicada na pálpebra superior móvel, uniformizando a pele, clareia a área sob a sobrancelha, a partir do meio da sobrancelha e um pouco antes da borda, bem como a área ao redor do canto interno do olho, com um tom mais escuro do que a cor de base. Pinte o vinco acima da pálpebra móvel, depois levante-o ligeiramente e termine aplicando na metade da pálpebra móvel, mais perto da borda externa. A cor mais escura é pintada na pálpebra ao longo da linha de crescimento dos cílios superiores, no canto externo da pálpebra móvel e sob os cílios inferiores, estreitando gradualmente a linha em direção ao canto interno. Todas as transições para fazer o principal, para isso, precisam ser misturadas com um pincel. Como pintar lindamente seus olhos com delineador? Use um aplicador com ponta fina, desenhe uma seta com a largura desejada próxima ao crescimento dos cílios. É possível pintar a área entre os cílios para obter uma aparência expressiva. Você pode escolher uma sombra de qualquer cor escura. Aplicação de sombras pretas e marrons. Com a ajuda de sombras pretas e marrons, é possível criar uma maquiagem noturna e esfumaçada para os olhos. A cor preta não é adequada para todas as aparências. Para a pele clara e uma imagem delicada, é preferível usar cores marrons escuras, bem como para maquiagem diurna. Recomendações passo a passo sobre como pintar os olhos com sombras pretas e os recursos de sua aplicação. É preferível usar um pincel, pois ele se mistura melhor e não cria um efeito pesado. Ao aplicar na pálpebra móvel superior, não se deve pintar completamente o canto interno do olho. Na parte externa, deve-se expandir ligeiramente a área e estreitar o ângulo para cima, de modo que a superfície pintada se assemelha a uma pétala, a mesma cor para pintar a linha sob os cílios inferiores, para criar uma aparência mais expressiva. Pinte a área da pálpebra superior acima do vinco, escolha tons de marrom escuro se a cor de base for preta, se for marrom, pinte com sombras um tom mais claro. A área da pálpebra superior fixa é colorida com marrom. Todas as transições são cuidadosamente mescladas
Como pintar olhos castanhos com sombras para maquiagem diurna. Escolha uma sombra de 1 a 2 tons mais escura que a íris e use-as para delinear todo o olho, colorindo o espaço entre os cílios, faça setas finas. Você também pode usar sombras escuras para fazer um delineador largo. Pinte a pálpebra superior como uma seta grossa, ocupando a metade inferior da superfície móvel, a área sob os cílios inferiores com um sublinhado grosso. Preste atenção. Você deve observar a regra das lições sobre maquiagem. O batom deve ser fraco, com o foco principal nos olhos. Sombra líquida. As sombras líquidas têm textura semelhante à do creme. Por esse motivo, são fáceis de aplicar e espalhar. A composição é álcool, pigmento seco, cera vegetal e ácidos insaturados. Maquiagem com sombras líquidas características, poder de permanência, cuidados adicionais com a pele e proteção contra a ação de fatores ambientais desfavoráveis, não caem, não espalham em clima quente e não congelam em clima frio. Você deve usar um primer antes de aplicar as sombras para garantir a durabilidade. Como colorir seus olhos com sombras líquidas. O aplicador da embalagem se parece com um pincel oblongo com uma ponta macia levemente chanfrada ou sem corte, como um brilho labial. Retire um pouco do produto. Não é necessário pegar uma grande quantidade. O excesso pode se acumular nos vincos após algumas horas. Remova-os com um guardanapo, borrando-os levemente, ou aplique pó solto por cima. O produto é colocado no centro da pálpebra móvel e espalhado uniformemente sobre ela. Um pincel separado pode ser usado para a aplicação. As cerdas devem ser macias e artificiais. Nas naturais, há poros que absorvem os cosméticos e podem servir como veículo de bactérias. Após a secagem da primeira camada, você pode colocar uma segunda ou terceira camada e até mesmo criar uma aparência de olho esfumaçado. Devido ao tempo de secagem rápido, nem sempre é possível criar uma transição suave misturando-as na pálpebra. Preste atenção. A aplicação de sombras líquidas deve ser consistente, da cor clara a escura. Combinações de cores na maquiagem. Dicas para a maquiagem correta dos olhos com sombras. Ao aplicar a sombra nos olhos, não se esqueça das seguintes instruções: a área de coloração sob a pálpebra inferior não deve ser maior do que o comprimento dos cílios. A sombra branca aplicada na membrana mucosa da pálpebra inferior fará com que os olhos pareçam visualmente maiores. Para criar linhas claras acima do canto externo do olho, use post-its. Escolha o tom certo e siga a sequência de aplicação, a oportunidade de criar uma imagem exclusiva. Com a ajuda da maquiagem, é possível ampliar visualmente os olhos, corrigir as proporções do rosto e dar um ar de mistério. A seleção da paleta é baseada no tipo de cor, na cor dos olhos e do cabelo.